Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Hoje eu estou aqui com uma mãe desajustada, é a Ana Carolina Correia. E calma, não estou ofendendo ela não, porque esse é o nome do perfil dela no Instagram, esse nome super original, né? Ana Carolina está fazendo um trabalho muito bacana na internet para apoiar outras mães para educar os seus filhos por princípios cristãos. Então é um perfil muito bacana que a gente quer entender um pouquinho como que funciona. Carol, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Eu sei que você veio de longe, né? Muito Conta aí pra obrigada, gente eu de onde você agradeço aí o veio. convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir aí para o conteúdo de vocês e para as pessoas que também vão poder escutar. Amém, amém. Obrigada. Você veio de qual Eu sou cidade? de Itupeva, De né, Tupéva. interior de São Paulo. Isso. Mas você morava, já chegou a morar aqui em São Morei, a Paulo? gente mora no interior tem 1 ano, então estamos Uhum, ainda nos adaptando, né, a esse estilo diferente de vida. Mas a uhum, gente vem sempre aqui para São Paulo, nossas famílias, né, tanto a minha quanto do meu marido ainda é de São Paulo. uhum, Então, a gente tem vindo aqui, a igreja também, que a gente frequenta, ainda é em São Paulo. Então, uhum. para a gente não saiu tanto assim da rotina, né? Uhum. E conta um pouquinho de vocês, da família. Eu sei que seu esposo é pastor. Isso, ele é Uhum, pastor, né? É batista. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 13 e uma de 9. uhum, E nós dividimos nossa vida entre Instagram, entre a vida familiar também, a vida também ministerial, né? uhum, Com a nossa igreja. Então, é basicamente isso. uhum. E conta pra gente como que surgiu essa ideia de criar, né, esse conteúdo na internet. Primeiro, o nome, né, que é o que chama muita atenção, né? Então, quando eu criei o Instagram, na verdade, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar, né, profundamente esse Instagram. Foi como se fosse uma brincadeira, vai. Isso foi quando? Em que Foi há ano? muitos anos, acho que tem uns 3 anos, talvez 4. Eu era mãe, né, eu trabalhava ainda, CLT, e Uhum, eu gostava de postar alguns memes, algumas coisas que eu achava engraçado sobre a maternidade. E eu usei o desajustado porque eu achava engraçado você sair um pouco daquela bolha da mãe perfeita, sim. de você ser um pouco imperfeita, sabe? Uhum. De você ser uma mãe normal, porque eu acho que na internet a gente tem muito aquelas mães que são as mães perfeitas, as Tantas mães. dicas pra gente Ai, seguir, dica, né? ai, porque meu filho não mexe no celular, porque o meu filho, ele come só Uhum, legumes, verduras, vegetais. Então, uhum. assim, são só crianças perfeitas, famílias perfeitas, É. tudo perfeito. E a gente, né, vai se deteriorando por Então, dentro, né? a gente só vê aquele recorte da vida da pessoa e a gente se baseia por aquilo. Então, É. quando eu criei o perfil, né, não tinha muitas pretensões com ele, mas eu quis colocar alguns memes, até mesmo, como eu diria assim, uma crítica, vai, a essa perfeição, ao mesmo tempo também de mostrar um pouco da imperfeição que é ser mãe, né? De você Uhum, aceitar também um pouco isso, de você perceber que a gente dá o nosso melhor, mas nem sempre vai ser o perfeito, uhum. né? Nem sempre a gente vai acertar, né? Sim, nem sempre vai E acertar. aí, então, começou nisso, Começou era o seu nisso. perfil particular e você começou a soltar isso? Comecei a soltar esses memes, né? E aí eu trabalhava CLT e me dedicava a outras coisas, como 90%, acredito, Uhum, das mães. Só que daí eu me vi, eu fiz eu migrei, né, do CLT pro home trabalhar office? por conta, Ah, né? tá. Uhum, Porque eu tive um problema de saúde, tem 2 anos eu tive um problema de saúde, eu fui demitida da empresa, eu precisei de me reinventar. uhum, Ao mesmo tempo que eu sempre, desde que eu fui mãe, eu sempre me vi assim, como é que se diz? Me vi um pouco dividida, porque eu não conseguia nem ser a mãe que eu queria ser, né? A mãe que eu gostaria de ser, a mãe que a minha família precisava que eu fosse, e uhum, também eu não conseguia ser a profissional excelente que eu gostaria de ser, né? Então, assim, eu sempre me vi um pouco dividida. Então, eu tive alguns momentos que eu consegui me dedicar à maternidade, que eu abdiquei ao tempo de trabalho, né? Eu saí um pouco da vida profissional, só que ao mesmo tempo a minha família precisava, né, que eu contribuísse de alguma maneira para um uhum. complemento da renda. Então eu sempre buscava algumas coisas, sabe? Eu tentava sempre buscar uma renda extra, alguma coisa assim. E você chegou a tentar outras coisas Tentei antes? outras coisas. Inclusive, quando eu parei, eu saí do CLT, né?
eu comecei a trabalhar com e-commerce. Bem no início da pandemia, eu comecei a trabalhar com e-commerce e que também, né, trabalha bastante com a internet, mas eu trabalhava com material físico, né? Eu Uhum, comprava materiais com o CNPJ e eu vendia pela internet, por plataformas como Mercado Livre, uhum. Shopee. Então, assim, era bem desgastante, porque tinha dias que tinha campanhas, eu trabalhava até 1 hora da manhã para poder encaixotar Nossa, tudo e caramba. para poder despachar tudo no dia seguinte, sabe? Então, Uhum, assim, eu sempre tive o sonho de conseguir complementar minha renda, que eu acho que também é um anseio de muitas mães, uhum, sabe? E eu sempre também tentei, né, busquei dar o melhor de mim enquanto mãe, porque eu uhum. sempre vi isso também como um ministério, que eu acho que o primeiro Sim. ministério da mulher é você estar em casa, né? Eu até brincava com uma chefe que eu tinha, que eu falava assim, não adianta nada para mim eu não poder levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola. Isso para mim sempre teve muito valor, É. sabe? Nunca teve preço, sempre teve muito valor. Eu sempre quis estar com eles quando eles estavam doentes, sabe? De Uhum. você poder participar, você poder segurar. Eu sei que uma mãe sente muito de ter que largar um filho doente na Sim, porta da dói, né? Dói na escola. alma, viu? Dói na alma. E É. você já aconteceu comigo, com o meu mais velho principalmente, sabe? Dele estar doentinho e tá me ligando que tinha reunião, sabe? Eu saber que, tipo assim, eu tinha Nossa. 1 hora para chegar na empresa e você falar assim: "Filho, você tem que entrar na escola", sabe? Aham. Então, assim, você se sente culpado, porque Sim, a você gente fica sabe que muito você tá dividida, né? fora do seu papel, né, principal. Sim, sim. E aí, você teve essa ideia E aí de eu criar e como que nós veio esse mãe desajustada? Como que começou a crescer isso? então, na verdade, eu sempre gostei muito de planilhas, né, eu sempre Você é gostei. formada em quê, Carol? Eu tenho 2 formações Aham. distintas. Eu tenho uma formação inicial que eu fiz de fisioterapia, eu tenho inclusive uma pós em emergência, não tem nada a ver com o que eu Nossa. faço hoje. Uhum. E eu depois fui para a área de TI, que foi onde eu dediquei a maior parte da minha vida, né. Tá. Então desde 2009 eu trabalho com TI, e aí eu sempre gostei muito de planilha de para me organizar, sabe, para eu Uhum. poder conseguir ali ter o mínimo controle das coisas que eu precisava, de pendências, então para tudo eu sempre gostei de planilhas. E aí eu sempre imaginei na minha mente que todo mundo fazia isso, só que daí eu comecei a perceber que não, que muitas Uhum. pessoas tinham dificuldades que poderiam ser solucionadas com coisas que eu já tinha conseguido solucionar anteriormente. Então, eu, meu marido também, a gente estudando bastante, né, sobre possibilidades de como a gente poderia, né, conquistar outras coisas, de conseguir, né, sei lá, alavancar outros negócios, a gente Uhum. viu a possibilidade de criar infoprodutos. E daí nós vimos por que não a gente não começar a comercializar coisas que a gente, de uma maneira ou outra, a gente já tem uma certa familiaridade, né? Uhum. Então a gente começou a fazer, assim, com coisas bem simples, que nós já tínhamos, assim, e a gente começou a ver algum resultado. Então Olha. foi aí que a gente começou a estudar bastante, a gente começou a buscar dentro desse universo como que a gente poderia se aperfeiçoar. E Uhum. aí a gente começou a ter resultado nisso, a gente começou a ver que realmente tinha uma Tinha uma necessidade, demanda. tinha uma demanda, né. Uhum. E aí, até dentro disso daí, eu comecei a ver, por exemplo, coisas assim, eu vi um rapaz que tinha um mapa cristão para adulto, né, que era tipo um resumo de personagens. E aí eu pensei, falei: "Nossa, acho que seria muito legal se eu tivesse isso para criança, né, uma Uhum. linguagem mais simples e tal". E daí também, eu falei com meu marido que eu tenho a ideia e ele põe E a ele ideia em desenvolve. prática, né. Comecei a falar com ele, ele gostou, ele comprou a ideia e ele começava a fazer as coisas, Olha assim. que bacana. E aí muita coisa a gente começava a ver dentro, assim, necessidade dos nossos filhos, Uhum. e aí a gente começava a testar e via que realmente outras pessoas também tinham essas necessidades, né. Uhum. E a gente começava a mostrar para as pessoas e as pessoas tinham interesse realmente nisso, né. Uhum. E aí, então, você tem um apoio hoje do seu marido, mas você Sim. tem mais pessoas que nem, por exemplo, os seus materiais, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas você tem algum outro tipo de apoio? Você tem uma equipe que te ajudou nisso, a pensar também? Sim, ó, hoje a nossa equipe direta, nós somos em 3 pessoas. Mas nós temos, indiretamente, nós temos, assim, umas 4, 5 pessoas hoje que trabalham com a gente. Nós também fazemos uso de muitas ferramentas, né, que daí reduz um pouco ali a quantidade de pessoas que são necessárias. Nós Hum. também temos alguns materiais que a gente tem,
coparticipação, que a pessoa ajuda a gente no desenvolvimento, nas ideias, que, sei lá, tipo um designer, ou então a pessoa tem a ideia. Então, assim, a gente tem outras pessoas também envolvidas, né? Não só a gente. Tá. E aí hoje você tem, né, além do seu perfil no Instagram, você também tem esse site, um site, Sim. né, com os seus materiais. Então fala um pouquinho que tipo de materiais que você tem lá e também outra pergunta, né, o porquê de ser baseado em educação cristã? Então, eu sempre acredito muito que, assim, nada pode ser, tipo, solto, assim, por acaso, né? E, além disso, eu hoje vejo que existe também uma lacuna, sabe? Porque todo mundo está sendo doutrinado. De alguma maneira, nossos filhos estão sendo doutrinados a todo momento. A gente pode não perceber, só que eles estão sendo doutrinados para alguma coisa. E aí a gente vê que existe uma lacuna ali que a igreja, muitas vezes, a gente não consegue encaixar, né? Porque as crianças, elas não veem tudo que... às vezes você mostra assim, eles não querem ir por aquilo ali, porque eles acham que tá passado, tá arcaico. Então, a gente conseguir trazer isso de uma maneira mais, como é que se diz? Mais dentro do que hoje é a linguagem deles, talvez ficasse mais fácil de ser digerido por eles. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei em trazer isso de uma maneira que as pessoas também que estão fora da igreja, que tipo as pessoas que não têm contato, porque tem muitas pessoas que são cristãs, mas elas não estão frequentando igrejas, elas não estão sendo discipuladas, mas elas realmente elas querem aprender, elas têm sede, né, de aprender, de ensinar os filhos, né, de ensiná-los dentro da palavra de Deus, mas elas não sabem fazer isso. Então foi onde eu me movi também um pouco por isso, de dar para eles o mínimo de ferramentas, né, para que as pessoas conseguissem realmente ali ensinar os filhos, sem ser uma coisa muito difícil, né, porque às vezes para quem não tem um conhecimento pleno, se você dá muita coisa muito difícil, pode ficar difícil, né? Você pensar assim, uma mãe que não foi ensinada, não está sendo constantemente discipulada, ela pode achar que ela não tem a capacidade de ensinar sobre, sei lá, um personagem da Bíblia. Eu nem lembro mais, sabe? Ela vai falar, não sei nem onde está escrita essa história. Sim, e aí acaba até passando batido, acaba não ensinando. Sim, né? Então, se você conseguir fazer um material, por simples que for, né? Que eu tento fazer materiais simples que sejam de fácil aplicação, ela vai falar, eu consigo fazer isso, porque é uma folha, eu vou ler para ele, vai estar escrito ali na Bíblia onde está, e aí eu consigo ler com ele na Bíblia e eu consigo ler com ele aqui. Então, assim, eu percebi que muitas pessoas que talvez não faria isso com a Bíblia, não porque não tem o valor da Bíblia, mas porque as pessoas não se sentem preparadas para isso. Então, foi onde eu comecei a sentir no meu coração realmente de trazer isso, sabe? De trazer um propósito para isso, das pessoas conseguirem encontrar ali no Evangelho coisas simples, que o Jesus era simples, né? Ele sentava ali, ele se mostrava acessível para as pessoas. Então, hoje em dia, parece que tem pessoas que elas acham que é difícil, mas, na verdade, não é. Então, a ideia inicial foi essa, sabe? De fazer com que essas coisas fossem mais fáceis para quem tem essas dificuldades, sabe? E eu acho que também foi um ponto que pegou muitas pessoas, que elas viram que é uma coisa simples. Então, elas pegam, por exemplo, eu tenho um material que traz os personagens e tem lá a referência bíblica. E as pessoas gostam, porque daí chega à noite, vai ler para a criança, tem um resumo já ali do personagem. Então, às vezes, a pessoa não lembra. Eu tenho mães que falam isso para mim, falam, eu nem lembrava desse porque personagem. a gente aprendeu isso quando a gente era criança, né? Quem nasceu na igreja. Quem não, acaba Aí realmente... a pessoa fala, nossa, eu nem lembrava desse personagem. Então, assim, é bem legal, sabe? Eu acho que foi além do que eu imaginei, porque realmente alcançou pessoas, sabe? Olha só, interessante. E o seu público, quem que é? São pessoas, a maioria cristãs ou não? Acredito que a maioria é mãe, né? Porque eu acho que o pai acaba não fazendo muito isso. Eu tenho bastante pais, sabia? Mesmo? Assim, esse material mesmo do Heróis da Bíblia atraiu muitos pais. Eu não sei se foi pela linguagem, enfim. Muitos pais, mas a grande maioria são mães, né? E não são todas cristãs, porque eu também tenho materiais de organização, né? Então, algumas
são cristãs, outras não são cristãs. Então, Uhum. eu tenho essa divisão ali do público. Mas eu acredito que grande parte é cristã. Tá. E essas pessoas te dão feedback, elas comentam de que forma que aquele material apoiou, ajudou, elas Sim, dão esse dão retorno? bastante feedback. Eh, Algumas até gostam de postar, tipo, me manda vídeo, sabe, fazendo com Uhum. as crianças, é bem legal. Tem pessoas que, por exemplo, já me pediram: "Ai, Carol, eu posso entregar na festa de aniversário do meu filho? Olha, que Porque, nossa, bacana. é legal que eu acho que outras mães podem fazer com as crianças", sabe. Então, assim, é muito recompensador você ver Nossa, isso, ô, que sabe. orgulho, né. Sim, porque você pensa assim, não é só, tipo, um trabalho, Sim. sabe, vai além disso, É. sabe. Por exemplo, eu recebo aqui muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com o Ministério Infantil, né, Uhum. e daí às vezes também, utilizam o material, em escola bíblica dominical, como material de apoio. Então, eu recebo muito feedbacks, assim, do pessoal, às vezes por WhatsApp, é bem Gente, bacana, assim. ai, que bacana. E aí, assim, vamos lá, né, dá para viver de ter um perfil no Instagram? Nos dê dica, porque de repente tem alguém que está aí, que tem aquele sonho, né, tem aquela vontade de criar alguma coisa com um propósito, né, que eu acho que é o Uhum. principal. Como começar, assim? Dá um pouquinho aí o caminho das pedras pra gente, Carol. Olha, eu recebo muito, recebo muito, assim, esse pedido também, sabe, de Uhum, muitas mães que têm esse interesse de que: "Ah, eu quero começar a fazer uma renda extra. Ai, me dá uma ideia, me dá uma dica", eu recebo muito. O mundo, digamos, digital, né, ele é enorme, então você uhum, tem infinitas possibilidades. Você tem tanto eu, por exemplo, eu faço uma criação de infoprodutos, né, mas eu faço, por exemplo, dos meus infoprodutos, mas você pode, fazer também de outras pessoas e trabalhar como afiliados. Então, eh, tem uma pessoa que já tem sucesso com o material e ela abre para outras pessoas venderem. Então, você pode vender até sem aparecer. Então, você vai fazer como se fosse a propaganda, né? Que você vai fazer anúncios daquele material e você vai vender e você vai receber uma parte do comissionamento daquelas vendas. É uma uhum, possibilidade. A outra possibilidade que muita gente ganha com isso seria a criação de conteúdo, que são os influencers da vida. Então, uhum, você consegue divulgar material de outras pessoas, você consegue fazer propaganda, digamos assim, né? uhum. Então, também tem muitas pessoas que dá certo assim. Eu acho um caminho mais difícil, porque hoje eh, o algoritmo tá complicado para você trabalhar no orgânico, então dificulta um pouco, mas não é impossível, né? A pessoa Uhum, pode conseguir ir ali crescendo na criação de conteúdo e conseguir criar uma renda a partir disso. A pessoa também ela pode fazer como eu já fiz, né? Trabalhar com e-commerce, material físico. Muitas pessoas até já têm um material físico, um produto ali que ela já tem o acesso àquele produto, e dela pode vender pela internet também. Tem muitas pessoas que fazem isso, que vendem diretamente ou indiretamente. Então, assim, é um universo muito, uhum. É muito muita amplo, coisa, tem né? muitas possibilidades, assim. Eu acredito que sim, você consegue, crescer e você fazer. O Uhum, que eu não concordo que muitas pessoas falam é que é tipo assim: "Ah, um caminho fácil", sabe? "Ai, aham. é rápido". Ai, Isso não, eu nunca não. pensei nisso, que seria fácil. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar, sabe, como Uhum. qualquer outra Como coisa, um né. trabalho, né, você dedica mais ou menos quantas horas, nesse trabalho do seu dia? Então, eu falo que quando você é empreendedor, você trabalha mais do que você ser funcionário, Só não né. trabalha quando tá dormindo. Ainda mais que, assim, 99% do meu direct quem responde sou eu. Então as Uhum, pessoas mandam 24 horas mensagens ali no Instagram. Então, assim, eu não consigo hoje mensurar quantas horas que eu estou trabalhando, mas ao mesmo uhum, tempo eu consigo fazer coisas enquanto eu trabalho, que isso para mim é ótimo, porque aham, não me delimita a fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, por uhum. exemplo, eu tenho hoje uma liberdade geográfica, eu hoje tenho uma liberdade de tempo, né? Porque eu consigo Sim. fazer os meus horários ali dentro das minhas obrigações que eu tenho que fazer enquanto empresa, digamos assim. Aham. Então, isso para mim é muito bom, porque a minha prioridade sempre foi meus filhos. Então, por exemplo, eu consigo levar na escola, eu consigo levar para fazer esportes, eu consigo, sei lá, eu quero fazer uma viagem, quero sair na sexta-feira.
Então, eu consigo fazer Uhum. isso, entendeu? Antigamente, eu jamais poderia fazer Sim, isso. quem trabalha CLT já é complicado, né. Sim, E hoje o seu esposo também também está trabalha, trabalhando junto, então a família hoje vive disso. vive disso, sim. Você imaginava que um dia você chegaria nessa situação? Não, não, Que não loucura, né. imaginava. Foi assim, foi uma virada de chave, assim, Uhum, porque até nós tivemos um pouco de resistência, a gente foi bastante cautelosos até que ele migrasse, né, para uhum, trabalhar, full time com isso, porque até então nós tínhamos ele trabalhava numa empresa, uhum, né, e eu trabalhava, com marketing digital. Então, agora nós somos full time, então, tipo assim, tá uhum. todos os ovos nessa cesta, Aham. sabe. Então a gente ao mesmo tempo que a gente fica um pouco receoso, digamos Uhum, assim, a gente também acredita muito que nós já estamos assim, a gente já entendeu algumas coisas, né, que a gente tem que fazer, como se fosse uma empresa mesmo, que a gente aham, já sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, uhum, as pessoas floreiam muito assim na internet para vender, sabe, um produto, mas existem todo como é que se diz? Existe todo um raciocínio por trás disso, não é simplesmente uma sorte lançada, sabe. uhum. E você enfrentou resistência, né, por exemplo, hoje eu sou empreendedora digital, né, você sofreu resistência até mesmo interna, né, que você acabou Sim, de falar, vocês pensam, né, claro, tem 2 filhos, tem toda as contas para pagar, né, e sim. como que foi isso? O que te deu força para ir Olha, em frente? eu acho que resistência até hoje eu enfrento um pouco, porque as pessoas te julgam a partir do momento que você abre uma câmera do Instagram para você fazer um story, as pessoas te julgam, querendo ou não elas te julgam, porque você está fazendo story, ai que ela está querendo ser blogueira, Uhum, ai que sabe, então assim, é um pouco você se sente um pouco julgada, sabe. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a me importar menos com a opinião dos outros, porque uhum, assim, eu sabia quais eram as minhas responsabilidades que eu tinha, sabe. E é aquela história, sabe, que a opinião dos outros não paga minhas contas. é, Então, a partir do momento que eu comecei a pesar isso um pouco, eu tinha um objetivo claro ali, eu não queria me aparecer, eu queria trabalhar, era um trabalho para uhum, mim, até hoje o Instagram é um trabalho. Eu não tenho nenhum ego ali, sabe, por isso, uhum, eu não tenho nenhuma vaidade própria. É ali um trabalho que eu estou vendendo um serviço, entendeu? Então, uhum, e as pessoas às vezes julgam mal, né? As pessoas acham que você está querendo crescer sua autoimagem. uhum. Então, assim, a verdade é, tudo que você fizer, você vai ser julgada, né? Uhum. A diferença é como que a gente lida com isso, porque Inclusive, né, se você tivesse 10 horas dentro de um escritório, longe dos seus filhos, você também vai seria ser julgada por julgada, isso, sim, sim. né. Tem É, que ter muito essa consciência, né, essa segurança sim. do que você está fazendo, o seu propósito, sua missão, né. Sim, com certeza. Eu tinha muito claro isso para mim, sabe. E eu sempre brinquei, desde muito nova eu sempre brincava, assim, que eu nunca tive medo de trabalho. Uhum, Eu sempre fui uma pessoa por isso que eu acho que eu migrei de carreira, sabe. Quando eu vi que também não dava certo numa carreira, eu migrei para outra carreira. uhum, Porque eu sempre fui defensora do seguinte: enquanto a gente tiver saúde, uhum. a gente batalha pelo que a gente precisa, entendeu? Sim, Eu nunca dei nome, assim, porque tem pessoas que têm isso, né? Ai, tem muita vaidade com o que vai fazer, sabe? Ah, eu não sim. quero me aparecer, eu não quero que as pessoas saibam que eu tô vendendo. Ai, o que que vão pensar de mim? Mas eu nunca parei para pensar nisso, para ser sincera, sabe? Eu sempre Uhum. pensava assim, ai, eu tenho que vender, sabe? Eu tenho que fazer o produto, as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que entender, porque quando entender, vão saber que é bacana, sabe? Sim, porque querendo ou não, é uma exposição É uma mesmo, né. exposição. Você costuma fazer, por exemplo, quantos stories por dia? Você tem uma Não, quantidade não tenho. exata ou é dependendo da demanda? Depende do dia. Eu Uhum, tenho alguns dias eu preciso mostrar algumas coisas que nós por exemplo, eu vou lançar um material diferente. Aí eu tento mostrar ali algumas coisas, até mesmo para tentar atingir algum engajamento, porque se você fica também sem postar, você não tem engajamento, né. uhum. Então tem tudo isso. Também, assim, as pessoas não querem ver só você falando do material, então você também tem que mostrar um pouco sua vida.
Uhum. Então, isso também é E complicado. como que é isso de mostrar a vida? É complicado. Eu imagino. É muito complicado, porque assim, você tá mostrando sua vida, até que ponto você pode Pode ir, ir. entendeu? E assim, eu tenho um filho adolescente, ele não gosta, por exemplo, de se expor, assim, ele não gosta que eu fico mostrando. Então, você Uhum. tem que ir ali, sabe? Uhum. Por Mostrar exemplo, de costas, então, só a reunião de sombra. família. Reunião de família. Eu não gosto também de abrir stories. Respeito quem faça. Eu não acho legal, porque eu acho assim, quem tá trabalhando sou eu. Uhum. Por exemplo, se você tá comigo no jantar, você não tá fazendo story. Então, não é Sim. justo eu te mostrar ali no Uhum. jantar, expor a sua intimidade, sendo que não é você que tá ali no Instagram. Então, Uhum. eu normalmente não faço. Uhum. Então, assim, eu sempre busco zelar um pouco por isso, sabe? Mostrar Uhum. filho de outras pessoas. Eu não gosto também. Então, o limite ali é muito, você tem que trabalhar um pouco, às vezes pisando em Uhum. ovos, Mas sabe? tudo isso você também foi Foi aprendendo aprendendo, fazendo, sim, né? sim. Errando e acertando. Até hoje, né? Eu acho que eu tô engatinhando ainda na produção de conteúdo, assim, com stories. Eu acho difícil essa ciência. Uhum. É complicado às vezes. Tem horas que eu tô fazendo, eu até brinco, as meninas que me seguem, assim, Uhum. às vezes dá risada, porque tem hora que eu ponho mão, sabe? E às vezes foi com a Mas eu acho que, por outro lado, é legal porque mostra a naturalidade, né? Porque se fica aquela coisa muito quadradinha, tudo muito preparado, tira, né, o natural, a vida Tira. real, porque a vida real é isso, gente, né? Sim, sim. Eu não sou blogueira, né? Uhum. Tem pessoas que realmente são, e são comunicadoras, assim, natas, né? Até Uhum. eu comentei com você sobre isso. Tem pessoas que são comunicadoras natas, de Sim. saber fazer esse tipo de trabalho. Eu fui por uma ocasião da vida, assim, sabe? Eu não sou essa pessoa, mas assim. Eu acho legal essa interação, sabe? Porque até nisso eu acredito que as pessoas entendem esse meu lado, sabe? Uhum. Sabe que eu sou um pouco desengonçado, o tamanho da pessoa atrapalha um pouco às vezes. Sim. Então, às vezes eu quero mostrar alguma coisa muito legal para as pessoas, daí você não quer perder o time, né? Uhum. Então, assim, é legal isso tudo, porque também, às vezes, você tá sozinha, você se sente acompanhada também, que isso é É. muito bacana. Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar, sabe? Uhum. Por exemplo, né, a gente estava até conversando aqui antes, com relação a críticas, que eu acredito que deve ter bastante, porque querendo ou não, você está ali, você está se expondo, né, a sua imagem. Como que você lida com isso? Então, tem horas que você tá bem, tudo também tem a ver com como você está no Uhum. momento, né. Tem momentos que você está bem, você lê o comentário e passa, você nem dá bola para aquilo. Mas se já é alguma coisa que já te deixa insegura, quando vem um comentário, parece que ele reforça aquela insegurança que você já tinha. Uhum. Por exemplo, se você já está insegura com sua unha quebrada, aí a pessoa fala: "Nossa, você viu? Que unha quebrada horrorosa". Aí você já fica: "Ai, meu Deus, tá todo mundo vendo a minha unha", sabe, tal. Então, assim, reforça a sua insegurança. Uhum. Então, assim, o interessante é que você consiga se blindar um pouco disso, Uhum. porque você está muito exposto. É. Se você faz, sei lá, 8 stories no dia, você está muito exposto, porque a pessoa vai te ver em diversas situações do dia. Uhum. Então, assim, tudo bem que são recortes do dia, você consegue. Eu até brinco isso, né? Você consegue ali, como é que se diz? Maquiar ali como Aham. você tá, o seu humor, a sua cara, tem cheio de filtros e tal. Mas o ideal é você estar bem com você mesmo para você aparecer, porque parece que as pessoas sentem um pouco isso também, sabe? Quando você tá insegura com alguma coisa, a pessoa Olha, logo é mesmo, já caramba, fala, pá, gente. com um negócio que você tava cismada com Uhum. aquilo ali, sabe? Que coisa, hein? Mas assim, eu tento não. Tem hora que eu vejo que vai falar alguma coisa, quando eu vejo ali, eu já nem vou ler. É, melhor coisa, é isso aí. Vamos falar um pouquinho, Carol, aqui dos seus materiais, né? Por exemplo, você tem um que é sobre organização da casa. Depois, gente, vocês podem entrar lá no Instagram, Mãe Desajustada, Mãe né? No Instagram, desajustada. e pesquisar ali sobre os produtos, os materiais da Carol, que são muito legais. E um deles é sobre organização da casa. Você colocou lá numa introdução que arrumar a casa para você era uma coisa que te deixava meio depressiva. Foi por conta disso que você resolveu criar esse material? Foi o primeiro material que você criou ou não? Não, Sobre não organização? foi o primeiro. Mas assim, quando eu coloquei aquilo ali,
eu quis até abordar uma coisa que eu acho que é muito comum, assim, sabe? Para as mulheres, principalmente. Porque hoje em dia existe uma pressão muito grande nas mulheres. Porque o papel da mulher, ela muitas vezes ela se sente até culpada por estar realizando, sei lá. Você se sente culpada de estar dedicando sua mãe. Nossa, você não trabalha. Você Uhum. tá, sabe? Parece que o julgamento soa muito pesado, porque eles tentam como se diminuir aquilo ali. Sim. Mesmo que seja um propósito, que a gente saiba que Deus está nisso, que não é simplesmente você, eu quero ficar sem trabalhar. Não é isso. Você está cuidando da sua família, sabe? Uhum. Quando você está cuidando da sua casa, não é só eu estou organizando minha casa. Eu Uhum. estou cuidando do meu lar, entendeu? Não é só Sim. a casa, é onde meus filhos estão crescendo, sabe? Eu quero que meus filhos cresçam no melhor ambiente possível. Então, assim, mesmo dentro disso tudo, existe uma pressão. E se a gente Uhum. disser que a gente não sente nada dessa pressão, é mentira, a gente sente um pouco. Então, assim, a gente tem que equilibrar ali um monte de pratos, né? Sim. Pratos de estar bonita, de estar não sei o quê, de se cuidar, de cuidar da aparência, de cuidar da casa, de cuidar. São muitos pratos, né? E às vezes, para a gente priorizar ali o que são importantes, é difícil. E às vezes a casa, ela fica ali num lugar que você não sabe aonde colocar ela, né? Porque quem tem filho fala, ai, minha casa é um showroom. É mentira, gente. Eu não sei que a criança, sei lá, a Não, não criança tem como, é um gente. santo, né? É. Porque a casa tem vida. Você limpa a casa, você faz o almoço. Quando você termina de arrumar Uhum. a cozinha, já tá cheia de É, louça você de vai beber uma novo. água, já tá lá o copo te Já tá lá. esperando. Então, assim, eu comecei a perceber que isso era uma dificuldade, não só minha, mas era uma dificuldade de muitas mulheres, porque parece que é um serviço infinito. Uhum. E é um serviço invisível. Invisível. É um serviço invisível. Porque ninguém chega em casa e fala assim: parabéns, mãe. Minhas roupas estão no guarda-roupa. Mãe, você é fantástica. A louça tá lavada. Ninguém vai fazer isso, É. gente. O nosso marido não chega em casa e fala: meu Deus, que mulher maravilhosa. Hoje ela varreu o chão. Uhum. Eu queria que fizessem, né? Mas eles não vão Eles não fazer. Não fazem, vão fazer. infelizmente. E aí acaba que a gente começa a pegar, a torcer o nariz um pouco para fazer É, serviço de casa. vira um peso, né, pra gente, Vira um né? peso. E aí a gente tem que equilibrar aquilo ali. Então, eu comecei a fazer o quê? A tentar organizar isso de uma maneira que não fosse nem, nem ser um serviço que eu não fizesse, e ao mesmo tempo que não fosse a única coisa que eu fizesse. Uhum. Porque senão se você entra ali no looping infinito, né? E principalmente na pandemia, eu acho que para todo mundo pegou, porque todo mundo Uhum. em casa, o serviço É. da casa não acabava nunca mais. Então eu vi que isso daí era uma necessidade, não só minha, né, como de outras pessoas. E daí eu comecei a ajustar essas planilhas também para poder, para outras pessoas também poder usar isso, Uhum. entendeu? Inclusive, eu vi uma frase que você colocou ali no seu Instagram: "Arrume a casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver", que é uma frase de Carlos Drummond de Andrade, olha só. Sim, muito E é boa. isso mesmo, gente. Meu Deus, porque senão a gente fica tão pilhada, né, com Sim. a casa, que a casa tem que estar limpa, tem que estar arrumada, que quando você vai ver já é de noite e você não desfrutou. Você só ficou É. pensando, né, E eu me lembro que tem uma música, acho que é do Gerson Borges, né, que fala sobre os brinquedos jogados na sala. Quando eles são pequenos, a gente chega em casa, aquele monte de brinquedo, parece que o brinquedo tem vida, né? O brinquedo não para de chegar na Uhum. sala, você recolhe o brinquedo tá lá de novo. Mas chega rapidinho, quando a gente vê, o brinquedo não tá lá mais. É, Então, assim, são fases, né? sim. A gente tem que ter também um pouco de visão sobre isso, sabe? A nossa expectativa sobre a casa arrumada. Qual que é a nossa expectativa? Hum, Talvez a gente esteja colocando uma régua muito alta, sabe? E daí a gente nem vive na casa, porque você fica tão preocupada em recolher brinquedo, recolher brinquedo, recolher brinquedo, que você não está, sei lá, deixando a criança brincar direito com o brinquedo, que Uhum. você está tão preocupada de não deixar a casa desleixada. Então, assim, a ideia é basicamente essa, sabe? Você viver, cuidar da casa para a casa ficar limpa, mas eu também viver na casa, sabe? A criança Sim. brincar, e deixa a criança brincar, E vamos não ficar comer. brigando também com a criança, né, não É, tornar a vida da criança um inferno por causa disso, né, porque às vezes a o gente tempo dá umas inteiro. desequilibradas, né, É, a gente dá sim. umas desequilibradas dentro de casa. Quem nunca, né? E aí essa planilha, por exemplo, o que que tem ali que ajuda nessa organização? Como que é o trabalho disso? Então, eu tentei fazer mais de uma visão nessa planilha, por exemplo, que eu acho muito legal, né? Por exemplo, ela tem
uma planilha para você organizar uma arrumação de 2 horas por dia. Então, você vai colocar ali as coisas que você quer fazer em 2 horas. Então, por exemplo, quem não tem uma ajuda diariamente na casa, consegue ali em 2 horas. Eu vou passar um aspirador, eu vou catar as coisas, eu vou tirar o pó dos móveis, sabe? Coisas básicas que você vai fazer todos os dias. Vou tirar o lixo dos banheiros, para você poder não se perder dentro daquilo ali. Eu até coloquei nos meus materiais que eu descobri depois de mais velha, né? Que eu tenho TDAH por conta de estudar, porque eu nunca fui diagnosticada, né? Porque assim, eu me perdia muito. Eu ia, falava, vou fazer uma arrumação rápida aqui na casa. Quando eu via, eu entrava no banheiro, aí eu via o armário bagunçado. Ai, meu Deus, eu sou assim. Aí a gente vai lembrando e vai fazendo. Me perdi. A gente Quando já eu se vi, tô perde. 3 horas no banheiro, entendeu? E aí, as planilhas me ajudam nisso. Eu falo, não vou organizar o banheiro hoje. Aí eu colocava lá depois, eu vou organizar o banheiro essa semana, o armário do banheiro. Então, isso daí me ajudou muito aí eu não me perder, porque daí o que acontece? Eu não arrumava a casa, eu não arrumava o banheiro, eu não arrumava era nada, ficava tudo bagunçado. E ainda ficava com a cabeça perturbada de E não aí ter eu ficava feito, irritada, né? que eu falava, gente, o que eu fui fazer? Pra que eu fui tirar os negócios aqui de dentro do armário do banheiro se eu não tinha nem tempo para isso, sabe? Então, isso daí me ajudou muito a manter ali no que o que eu devo fazer, sabe? E aí tem também uma planilha para essa organização. Por exemplo, eu quero organizar o armário de coberta. Vou fazer dia 30 de agosto. Eu vou, sabe? Daí eu dedico um tempo para aquilo ali. Então, eu tento mapear o meu tempo ali para eu fazer as coisas que eu preciso de fazer. E não as coisas que eu tô ali apagando incêndio, sabe? Sim. Nossa, sensacional isso aí. E aí você também tem esse material que é o Heróis da Bíblia. Sim. Fala um pouquinho sobre esse material. São uns cards, né? Que fala sobre os personagens, é isso? São cards, né? Ele é como se fosse um trunfo, só que ele, ao invés de ter personagens aleatórios, eles têm personagens bíblicos. E daí a pontuação deles tem a ver com a história deles, né? Então, por exemplo, eles como lutassem entre si, sabe? Daí tem também cartas especiais, tudo com o contexto, né? O pano de fundo da Bíblia, dos personagens mesmo. Então, assim, despertou bastante interesse das crianças também por conhecer a história dos personagens, né? Porque, por que será que fulano tem, sei lá, mais fé? Vamos pesquisar por que que ele tem. Também não sei, sabe? Daí isso daí é bem legal. Também abre também essa oportunidade, né? Para as crianças conhecerem um pouco mais sobre os personagens. E os seus filhos ajudaram também, deram opinião, ajudaram a escolher a carinha dos personagens, enfim. Eu achei muito legal quando a gente teve a ideia, porque meu filho gostava muito das cartas de Pokémon. E aí eu vi que tem muitos meninos que gostam muito de jogos de carta, né? Então foi quando eu fiquei pensando, falei, nossa, realmente, né? Tem Pokémon, tem tanto personagem, mas a gente não vê coisas assim da Bíblia, né? Principalmente para uma faixa etária que não é criancinha, né? Tipo 1, 2 anos. Então, foi também uma ideia que eu tive. Quem teve também com a gente foi uma outra pessoa, né? Que ajudou a gente a preparar esse material. Então, foi uma grande sacada, assim, de aproveitar esse momento, aproveitar né? esse momento, né? Olha, de usar bacana. cartas, assim, o trunfo, né? Que já é um jogo conhecido. E aí o seu público é mais infantil, você ou não? Do trunfo? Não, trunfo, no geral, assim. Do geral, sim. Tem porque eu tenho material também de organização de rotina de criança, né? Tá. Então, tem muitas mães que utilizam esses materiais de rotina de criança. Então, também acabaram também que elas gostaram bastante, por exemplo, do Heróis da Bíblia, porque daí elas conseguiram conciliar muitas coisas ali dentro do Heróis, né? Público adolescente, por exemplo, você pensa em fazer alguma coisa, tá? Tem projeto? Tem muitas mães que elas usam os materiais principalmente pré-adolescentes, né? Os da Bíblia, os mapas mentais também. Tem um lá também que é de leitura da Bíblia também, que muitos gostam de usar com eles, né? Porque tem uma parte de lettering, sabe? E as meninas gostam muito dessa parte de lettering, de colorir, usar aquelas canetas tipo brush pen, sei lá. Sei, que a minha filha tem uma coleção. Então, elas amam. Aí, assim, as adolescentes gostam bastante desses materiais. Então, assim, eu tenho tem essa vertente aí que gosta bastante, né? Então, as mães, principalmente mãe que tem assim, uma criança e uma adolescente, acaba que elas conhecem o material assim, entendeu? E que tipo de material que sai mais, Carol?
Olha, eu acredito que de organização, tanto de rotina de criança, como também da organização da casa, que você falou. Esse realmente, então, é uma questão aí Eu acho que é uma dificuldade, problemática. sim. Eu acho que a dificuldade das pessoas hoje, eu falo que todo mundo tem 24 horas, né. A Uhum, nossa dificuldade hoje é como você administrar essas 24 horas, sabe. Você uhum. priorizar, o que que você vai priorizar, porque tudo parece prioridade, né. É. Então, você tem que conseguir ali equilibrar os pratinhos e saber: "Hoje eu vou ter que priorizar isso e amanhã talvez eu Uhum. vou ter que". E se a gente tivesse mais horas, a gente também ia continuar se Sim, se sem perdendo tempo, no sim. tempo, não tem jeito. Você comentou que vocês moravam aqui em São Paulo, foram para o interior em busca também de uma rotina mais tranquila, né. Eu tenho visto que isso tem acontecido muito, né. As Uhum. pessoas estão buscando, né, um pouquinho mais de sossego. Como que tá sendo essa experiência para vocês? Olha, eu acho que a pandemia colocou isso numa lente de aumento, né, Uhum, que, assim, nós morávamos bem, mas num apartamento. E aí quando a gente entrou na pandemia, você começou a ver que nós, de fato, não tínhamos espaço, né. Eu tinha 2 crianças, e aí todas as áreas comuns de lazer do condomínio fechou, então não uhum. tinha espaço, era tudo falso, digamos É. assim. E aí eu comecei a ver o que era prioridade naquele momento, eu comecei a ver que, tipo assim, meus filhos precisavam de mais espaço. Eu queria um pouco mais de qualidade de vida, de tentar diminuir um pouco esse ritmo, Uhum, sabe. E eu até brinco que diminuiu muito o ritmo, viu, porque lá o ritmo é diferente. A gente percebe isso quando você sai de São Paulo, uhum, que você percebe como que o ritmo é diferente, como que você está acelerado. Acelerado em coisas, assim, básicas, uhum. sabe. Eu estava há pouco tempo eu estava, correndo, né, correndo, que a gente vive correndo. Estava correndo na porta da escola da minha filha, e aí eu reclamei com a outra mãe, falei: "Nossa, é muito lento isso daqui, gente, pelo amor de Deus, por que que ele já não deixa as crianças aqui na porta, sabe, eu tô toda acelerada". Uhum. E ela falou assim: "Ai, Carol, eu entendo você, mas eu acho que você tá muito acelerada". E aí eu parei pra pensar, eu falei: "Gente, olha, a gente sai de São Paulo, mas São Paulo É, demora pra pra sair sair da da gente, gente". porque o nosso espírito está acelerado, né. Então a gente vai para esses lugares, a gente não tem paciência mesmo não. Você É. chegou a ter tem se falado muito sobre burnout materno, né. Uhum. Você chegou a ter essa exaustão em algum momento da sua vida aí na maternidade? Olha, ter um burnout, alguma coisa assim, eu acredito que não. Mas assim, ficar exausta, eu acho que toda mãe vivenciou isso em algum grau, né, durante a maternidade. Eu acho que os meus filhos, eu amamentei eles até 2 anos, né. Uhum, Então eu acho que eu vivenciei muito, assim, esse cansaço, essa exaustão, essa sabe, durante os primeiros meses, assim, os 6 primeiros meses, eu acho que foi um período bem complicado para mim. Até porque eu sempre tive um pouco de dificuldade de demonstrar fragilidade, sabe, pedir ajuda. uhum, Eu sempre queria mostrar que eu dava conta, "Ai, não dou conta". Quando eu tive minha segunda filha, eu me "Não, mãe, pode deixar que eu vou para minha casa", sabe, aquela coisa. E é, assim, eu fiquei muito cansada, porque meu filho tinha 3 anos, uhum, então ele era muito pequeno, né, e você quer dar conta, você quer dar conta, e assim, eu fiquei realmente exausta. Só que também, ao mesmo tempo que eu me sentia exausta, me sentia, tipo, muito cansada e foi um momento muito tenso para mim, eu também medi um pouco, assim, as minhas cobranças, sabe. Tinha coisas que eu não me cobrava tanto, por exemplo, coisas que eu me cobro hoje, em questão de casa, sabe, de que na época eu sabia que eu não podia me cobrar. uhum, "Ah, a roupa tá para lavar", e ela vai ficar, porque, por exemplo, a menina tá com cólica, o outro tá sei lá com o quê, não vai rolar, sim, sim. entendeu. Então eu acho que talvez eu fiquei melhor por conta de eu entender um pouco a questão do momento, sabe. Uhum. De não ter tanto essa cobrança, né. É. Essa cobrança que é a gente mesma que se Sim, cobra, né. a gente coloca essas réguas, né, pra Sim, gente. sim. E aí, assim, no seu perfil, eu acho muito legal que você tenta levar de uma forma muito leve, né, faz ali umas piadinhas até. E tem uma postagem lá que eu queria que você comentasse. Por exemplo, que eu vi que teve muitos comentários a respeito, inclusive. "Pai não é ajuda, não é rede de apoio. Ajuda é avós, tias, primas. Pai tem a mesma obrigação da mãe". Comente esta frase novamente. Essa frase é complicada, porque o que que acontece, né, hoje em dia, a gente sabe que, eh
fala-se muito de rede de apoio, né? Que mãe, vó, tem muita rede de apoio, tia, às vezes madrinha, sei lá. Tem rede de apoio de tudo que é lado, babá, enfim. E eu percebo que existe uma evasão dos próprios pais. Eles querem, parece que, delegar a função de criar os filhos. Uhum. E se vê isso muito no papel do pai, porque como ele tem também o papel de provedor, muitos acreditam que ser o provedor já basta. Tipo assim, eu trabalho muito porque eu tenho que pagar por tudo, mas muitas vezes a ausência do pai não é substituída por nenhuma outra figura, né? Você não consegue falar assim, o tio convive, mas não é o pai, entendeu? Então, assim, o pai, ele tem que ter o papel dele na criação do filho, independente das circunstâncias. E hoje a gente pode enumerar aqui inúmeros fatores que dificultam muito isso, né? A gente tem visto famílias muito disfuncionais. Mas a gente, enquanto famílias cristãs, a gente tem que ainda defender, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem que defender ainda a família, sabe? A gente tem que ainda tem que levantar ainda a bandeira da família, sabe? E lembrar que, sim, o pai é importante, a mãe é importante. Porque, senão, a gente entra nessa corrente aí do mundo de que a mãe é fantástica e que o pai tanto faz, entendeu? Né? E é complicado. A gente sabe que é complicado isso. E, infelizmente, essa geração tem colhido frutos, né, dessa ausência, digamos assim. Porque um pai, ele é muito importante, tanto quanto a mãe. Eles têm papéis diferentes, né? Mas eles são igualmente fundamentais na criação de uma criança. A criança precisa do papel tanto de um quanto de outro. Claro que a rede de apoio é muito importante, mas ela não substitui aquele pai, né? Sim, não, com certeza. E, Carol, para a gente caminhar aí já para o final, você, como a mãe desajustada, o que você deixa aí de mensagem para quem está ouvindo? Não necessariamente precisa ser mãe, né? Pode ser também as pessoas que ajudam ali na educação, né? A importância da educação cristã. Sim. Né? Queria que você deixasse aí a sua mensagem final para a gente. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muita visão de que as crianças, eu não acredito muito que as crianças elas são só o futuro, né? Mas eu acredito que as crianças hoje elas são importantes como crianças, né? Então a gente tem que buscar muito a graça de Deus, né? Buscar muito assim sabedoria de Deus para que a gente consiga realmente ter o fundamento de Deus assim, para conduzi-los, né, para o melhor caminho, para o caminho que é de Deus mesmo. Porque hoje em dia tudo está tão confuso que às vezes para a gente conseguir também perceber as nuances, às vezes, das coisas, é complicado também. Então, eu sempre tenho essa oração com meus filhos, né, que realmente que Deus consiga nos usar, né, como a geração que vai fazer a diferença e também usá-los também como a geração também que vai ser a geração de Daniel, sabe? Eu acredito muito nisso, que Deus tem levantado uma igreja forte, que essa base vai ser uma base forte para fazer a diferença, sabe? Então, a minha oração, assim, o meu pedido de verdade, assim, para Deus é que levante cada vez mais, assim, famílias fortes, sabe? Para criar essas crianças, para que elas possam realmente fazer a diferença, não só dentro das igrejas, mas dentro das universidades, dentro de onde elas forem, sabe? Que a gente realmente consiga lançar flechas que façam a diferença, sabe? Sim, que a gente tem essa voz, né? Sim. E agora com a internet é muito mais fácil da gente ser ouvido, sim. né? E realmente a gente tem que levantar e falar, porque a gente tem muito a dizer, sim. né? Então, que Deus continue abençoando o seu trabalho, que prospere, Mãe Desajustada, que seja um sucesso, continue abençoando aí muitas famílias, viu? Amém. E obrigada pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Muito obrigada, pessoal. Gente, obrigada aí pela sua participação, obrigada por ter ficado aqui até o final com a gente. Siga a Carol, Mãe Desajustada, lá no Instagram. Que Deus te abençoe e até a próxima.